Nós engravidamos de um sonho e o sonho é parte do nosso propósito. O sonho gerou uma missão e a missão requer esforço. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, Ele continua. Olá, mulherada, seja muito bem-vinda aqui no nosso culto Entre Elas. Quero dizer para vocês que toda
toda terça-feira, às 3 horas da tarde, nós estaremos reunidas aqui para adorar o Senhor, para cantarmos juntos aqui neste lugar. Porque Deus, Ele continua sendo bom. Nesse momento, eu quero te dar 10 segundos para você convidar todas as suas amigas. Compartilhe o link aqui do nosso canal do YouTube, vai lá no Instagram, vai no WhatsApp, compartilha com o maior número de mulheres que você puder fazer. Convida elas, eu tenho certeza que já vocês sairão daqui diferente desse momento. O chá entre elas chegou até a sua casa. Então vai lá e compartilha e vamos ser abençoadas juntas aqui nesse momento. Deus abençoe. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Aleluia, Ele é bom em todo tempo. O Senhor é bom. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, oh, todavia eu me alegrarei, todavia me alegrarei. Oh, oh, oh. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei,
figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Nos alegraremos em Ti, nós confiamos em Ti, Senhor. Cremos que o choro dura uma noite, mas a alegria, choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. Aleluia. Nós te adoramos pelo que o Senhor é, Deus de amor. Deus Pai, te adoramos, Senhor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não
der, continua sendo Deus. Aleluia, Deus é Deus, independente das circunstâncias. Deus, Ele não altera pelas circunstâncias o seu poder, o seu senhorio, Ele não é alterado em meio ao que nós estamos vivendo. Deus, Ele é imutável e o seu poder, Ele permanece para sempre. E aí eu queria perguntar para você, hoje, aí na sua casa, mulher, quantas de nós, no início do ano, colocamos o nosso planner, no nosso diário, no nosso caderninho, que mulher sempre gosta de um caderninho, né? Um caderninho de anotações, colocou lá no seu caderninho os seus objetivos, e um deles foi que no início do ano, você escreveu dizendo assim: vou viver uma pandemia. Me diga aí se você, escreve aí no nosso chat, se você colocou isso no seu caderninho lá, no seu planner. Passar um momento, passar por um caos, passar por uma pandemia. Se você também colocou no seu planner, ficar um momento em casa, em quarentena. Eu não coloquei isso, nunca imaginei isso. Mas talvez também eu quero perguntar quantas de vocês que está em casa nos assistindo, estava vivendo o melhor momento da sua vida, planejando uma festa, né, esperando a nova promoção, assumir o seu novo cargo no emprego. Quantas de nós colocamos, né, no nosso plannerzinho lá, passar por um momento de afastamento social e ficar resguardado para não ser contaminado com o vírus? Será que você colocou isso lá no seu planner? Eu não coloquei. Não sei você, mas eu creio que não. Isso tudo nos mostra que nós podemos planejar. A Bíblia fala que o planejar é do homem, mas o realizar é do Senhor. Nós provavelmente não colocamos viver um momento como esse no decorrer do ano, uma pandemia, algo mundial assolando a terra. Mas eu quero dizer desde já que Deus, Ele tem o controle de tudo. E em todas as coisas, nós somos muito mais do que vencedores. E tudo contribui para o nosso bem. Esse momento que nós estamos passando, ele tem que contribuir para o nosso bem. O nosso bem pessoal, o nosso bem espiritual, o nosso bem emocional. E aí eu fico me perguntando, né, quantos aqui e aí onde você está, estamos hoje nesse momento de quarentena, né? Quarentena é uma medida tomada pela medicina para a gente ficar separado, que é diferente de isolamento social. Isolamento social você fica sozinho. E Jesus passou por um isolamento social, diferente do que a gente está passando. E tem muita gente aí, assim, talvez tem muita gente aí dizendo: eu não aguento mais ficar em casa, eu não aguento mais cozinhar, eu não aguento mais lavar. Mas eu quero te dizer uma coisa nesse momento. Isso é tudo que você precisa fazer e ressignificar isso, porque quantos queriam uma casa, quantos queriam uma roupa para lavar, quantos queriam uma cama para deitar e hoje, nesse momento, não tem, quantos queriam uma família para estar junto dentro de casa, filhos, e não tem. Muitas vezes, talvez, você é aquela mulher que estava dizendo assim: eu estou cansada de tudo, eu estou precisando parar, para descansar, um momento só para mim, um momento para mim descansar meu corpo físico, descansar o meu emocional. E talvez você seja aquela mulher que diz assim: estou cansada de filho, estou cansada de arrumar a casa, de limpar. Né? Talvez você estava nesse momento e hoje você se encontra exatamente como você está. Alguns com dificuldade para enfrentar esse momento, porque ficar em casa é um tormento, parar em casa é um tormento. E ficar em casa com filhos, sem estar na escola, tem mulheres que estão aí surtando porque não conseguem ficar em casa com seus filhos. E aí eu quero dizer para você, e hoje você está tendo a oportunidade nesses dias, tendo a oportunidade de desfrutar de momentos de prazer
Eu sei que é difícil, porque a gente quer sair, a gente quer estar na rua, mas é isso que a gente tem para hoje. Eu costumo dizer, eu estava refletindo, pensando assim, hoje, nós estamos assim numa condição de igualdade, entre aspas. Porque todo mundo está na sua casa. Quem tem dinheiro não pode gastar, quem tem carro não pode sair, quem tem conta bancária muito cheia, não pode fazer nada. Estamos todos na mesma condição, parado em nossas casas. E isso é um momento muito significativo para a gente ressignificar algumas coisas, para a gente entender o que importa na nossa vida. O essencial, nós estamos vendo que o essencial está sendo supervalorizado na nossa vida, que é a nossa família, que é o nosso alimento, que é a nossa casa, que é a nossa cama. A gente olha assim, a nossa cama, as nossas roupas, tudo isso é essencial e hoje isso está sendo muito valorizado, porque muitos também não têm isso que a gente tem. E aí eu queria trazer para você o exemplo de uma pessoa que também passou por um momento de isolamento, um momento de quarentena. Não vamos dizer quarentena porque não foi uma medida médica, mas o nosso Jesus, ele passou por esse momento de isolamento social. Jesus, ele foi conduzido para o deserto. Só que Jesus não foi conduzido para o deserto porque ele estava doente e ele precisava se afastar das pessoas. Jesus não foi conduzido pelo deserto porque a força dele emocional, motivação, queria que ele fosse para o deserto. Não, Jesus foi conduzido para o deserto pelo Espírito de Deus. E eu acho muito interessante que antes de Jesus ele ir para o deserto, teve uma passagem em Mateus 3, no verso 17, mostra uma passagem linda de Jesus, onde Deus ele autentifica, onde ele confirma a filiação de Jesus, a identidade de Jesus. Antes de chegar no verso 4, no capítulo 4, quando Jesus vai para o deserto, ele passa por esse momento, onde ele é batizado por João, e nesse momento, Deus brada do céu, dizendo assim, esse é o meu filho amado, em que eu tenho muito prazer. Depois que Jesus sai desse momento maravilhoso, e eu fico pensando assim comigo, pensando assim, uau, se fosse eu ouvindo isso de Deus, eu acho que eu estava batendo no meu peito, dizendo, eu sou filha amada, sabe? Sou separada, e nenhum mal vai chegar até mim, sabe? Eu sou escolhida, eu sei que eu sou queridinha de Jesus, eu sei que eu sou. Mas assim, é nesse momento, assim, quando a gente escuta essas palavras de Deus, essa promessa de Deus, essa afirmação de Deus, que nós ficamos, sabe, fortalecidos, é onde surge, sabe, as nossas melhores ministrações. Eu acho que Jesus, naquele momento, a Bíblia não fala isso, que Jesus disse, uau, era tudo que eu queria ouvir nesse momento, e agora eu vou fazer os meus melhores sermões, eu vou cantar as melhores músicas, eu vou escrever as minhas melhores ministrações, depois de ouvir o meu Pai dizer que eu dou muito prazer, e eu vou dar muito prazer para o meu Pai. Só que não foi bem assim. O tema da minha ministração é expectativa e realidade. Quais eram as suas expectativas no início do ano e qual é a sua realidade hoje? Jesus, a expectativa de Jesus depois daquela afirmação, eu acredito que era viver os melhores momentos da vida dele. Mas quando Jesus sai dali, Jesus é levado para o deserto. E aí eu queria pedir para você abrir sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 4, aí comigo, abre aí, no capítulo 4, que eu quero te dizer, em dias de quarentena, Jesus nos ensina muita coisa. Então, no capítulo 4 do livro de Mateus, diz assim, vamos ler juntos. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. 40, quarentena, eu acho que esse nome é bem assim, né? Para o que a gente está vivendo hoje. Então, depois desses 40 dias, Jesus teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Olha só, Jesus estava com fome e com sede. Primeiro conflito acontece aí na vida de Jesus. Olha só, Jesus estava em isolamento social.
Jesus não estava ali porque ele não queria estar distante dos discípulos. Jesus não estava ali porque ele estava deprimido e ele queria ficar só. Jesus não está ali naquele momento porque ele queria se isolar da multidão, não. Jesus foi conduzido pelo Espírito de Deus para aquele lugar. Ele estava ali porque Deus enviou ele para aquele lugar para vencer. Então, aí na sua casa, você pode estar passando por algum momento bem difícil, mas eu quero te dizer, em todas essas coisas, você é muito mais do que vencedores. Porque Jesus nos ensinou que em tudo nós seríamos vencedores. Talvez a vitória que você espera, a vitória que você deseja, não seja do jeito que Deus preparou para você. E aí, nesse momento, acontece o primeiro conflito. O primeiro conflito acontece aí nesse momento, que é a necessidade física. Jesus teve fome. Fome, ele estava sem comer, ele estava sem beber, ele teve fome. No mínimo, ele estava com o seu corpo desidratado, ele estava desnutrido. Fome. Todos nós, quando passamos alguns dias sem comer, nós vamos enfraquecendo, nós vamos ficando apáticas, nós vamos ficando sem motivação, cansada, não é verdade? E Jesus, ele teve fome. E ele queria comer. Imagina, depois de ouvir o pai dizendo assim: você é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. E passar por um momento doloroso desse, passar fome no deserto, e vinha o tentador, ao invés de vir um anjo dar comida, veio o tentador dizer assim: olha, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Mas Jesus, nesse momento, a vida espiritual de Jesus, ela estava intacta. Jesus, nesse momento, olha para ele e diz assim: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O verso 5 diz assim: então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Segundo conflito que Jesus passa, necessidade emocional. O conflito emocional Jesus passa aí. Olha só, Jesus ali sozinho. Talvez comece os questionamentos, sabe? Causar dúvida. Né? Jesus, poxa, eu estou aqui sozinho. Né? Eu pensava, sou eu dizendo, né? Acho que nós, humanos, né? Talvez Jesus, eu não sei, passou pela cabeça dele, não sei, mas na minha passaria, ou talvez na sua também passaria, assim. Meu Deus, as dúvidas começarem a surgir. Quem eu sou? Será que eu sou filha de Deus mesmo para estar passando por isso? Será que Deus me ama mesmo porque eu estou passando por isso? Começam os questionamentos de ordem emocional, começa a afligir a sua alma, começa a gerar dúvida, e quando você olha para o seu redor, para as circunstâncias, para a sua casa, você vê que realmente aquilo que você está vendo é o que real está acontecendo. Mas só que Jesus, ele não deixou, e ele nos ensina que nós não podemos nos mover por aquilo que nós estamos vendo. Nós nos guiamos por aquilo que nós cremos. Nós cremos que somos filhos de Deus, e o Deus, ele nos prometeu que não nos abandonaria. E que muito em breve isso vai passar. O deserto que Jesus passou teve um começo, teve um meio, tem um fim. Isso que você está passando também terá um fim, mas é muito, muito importante que você esteja atenta para esse momento, para o trajeto do que está acontecendo. Talvez os pensamentos cheguem, mas você tem autoridade para que esses pensamentos vão embora da sua mente. Você tem um poder para transformar, porque em Romanos 12 fala: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então você tem
condição de transformar esse pensamento, rejeitar esse pensamento, porque não é real. Deus, Ele não nos desampara, Ele vai prover, vai chegar na sua casa aquilo que você espera. Deus não vai deixar você sem comida, Deus não vai deixar você sem roupa, Deus não vai deixar, porque Ele cuida bem dos seus filhos. A palavra de Deus diz assim: se nós, humanos, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está no céu. Imagina Deus se Ele não sabe dar coisas boas para a gente. Mas isso não significa dizer que os momentos difíceis nós seremos extraídos, nós seremos eliminados de passar. Não, Deus tem algo para nos ensinar. Mais adiante, no verso 7, Jesus lhe respondeu diante disso, dessa tentação. Também está escrito: não põe à prova o Senhor seu Deus. Depois o diabo retira-se. Cadê aqui? Calma aí, tá, minha gente? Que eu me perdi, mas fica aí, não sai daí não. O 8 disse assim: disse-lhe, tudo isto te darei. Não, o 8. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse-lhe, tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. Aqui, para mim, é um dos conflitos acho que mais importante, mais sério. Quando o diabo faz essa tentação para Jesus, aí acontece o conflito da existência de Jesus, o conflito do sentido de vida e o propósito de existência. Foi o que levou Jesus ali. Então, Jesus tinha certeza que estava ali no deserto e que havia um propósito para ele estar ali. Então, Jesus, ele não estava preocupado com o que ele ia ganhar. Jesus não estava esperando as ofertas. Jesus não queria palco. O diabo ofereceu para eles: olha, se você me adorar, se prostrar diante de mim, eu vou te dar tudo isso aqui, fama. Jesus não estava preocupado com isso, porque Jesus tinha um sentido na vida dele. Jesus tinha um propósito, assim como você também tem um propósito na sua vida. A sua vida aqui na terra, ela não está limitada às suas realizações pessoais apenas, mas a nossa vida, ela está relacionada a Deus e às pessoas, a adorar a Deus e servir pessoas, a agradar a Deus e servir pessoas. Então, isso era muito forte e muito visível na vida de Jesus. Então, você aí na sua casa não fica pensando assim: para que eu nasci? Será que eu tenho valor? Você tem valor. O Espírito Santo, né, age em você. Não tem a canção? Não vou cantar, porque senão vocês vão correr da sala. Mas eu quero te dizer que você tem valor. Você tem valor. Deus te criou com um propósito muito bem definido. E Ele tem algo muito especial. E você precisa parar e entender assim: Jesus, qual é o propósito da minha existência? Existe uma missão que foi preparada exclusivamente para você viver. Então, nesse momento, Jesus não estava querendo fama. Jesus não estava querendo prêmio. Jesus estava preocupado em cumprir o seu propósito de existência aqui na terra. No verso 10, Jesus diz assim: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou e o anjo vieram e o serviram. Fazendo uma análise desse texto, podemos perceber que Jesus foi afetado em sua dimensão social, física e emocional. Nós somos seres biopsicossocial e espiritual. Jesus, ele foi afetado em 3 dimensões da sua vida, só não foi afetado na área espiritual. Na dimensão social, ele estava afastado das pessoas. Eu recebi algumas mensagens esses dias dizendo: pastora, eu não aguento mais, eu moro só, eu estou na minha casa, eu não tenho ninguém para ficar comigo, eu não tenho ninguém para conversar, eu não tenho ninguém, eu estou só. Eu cheguei a questionar por que eu estou vivendo. E quando eu ouvi aquilo, sabe, bradou em mim: epa, você não está só. Você não é dependente de uma pessoa, você depende de Deus. Deus está aí com você. Ele está vendo o que você está passando. Ainda que você estivesse com uma pessoa nesse momento que você está, se você estivesse num momento de isolamento social, você estaria só, porque você não podia estar com ninguém. Então, Jesus, ele estava afastado das pessoas, não tinha ninguém com quem compartilhar, dizer assim: será que meu pai realmente me ama? Será que eu tenho que passar por isso mesmo para ser o filho que agrada a Deus? Será que eu tenho que passar por isso? Jesus não tinha ninguém. Era ele, o diabo e o pai.
E ele estava o tempo todo ali sendo testado. A outra dimensão é a dimensão física. Jesus estava passando por um momento de muita dor física. Com certeza Jesus já estava ali doente, fraco. Se a gente assistir aquele filme, acho que você já assistiu, aquele filme de Mel Gibson, retrata muito bem isso. Ele já estava fraco, ele não conseguia andar, porque o corpo sem comida, sem energia, não consegue nem ficar em pé, desnutrido. Acho que a pele dele estava seca, acho que já estava abrindo rachaduras nos seus pés, nos seus lábios. Então, Jesus ele estava muito debilitado, afastado socialmente, debilitado fisicamente. E também Jesus ele foi afetado na dimensão emocional. Jesus passou por um estresse crônico. Estresse crônico é quando você está num momento de muita tensão, de muita pressão, e essa pressão constante. Então, Jesus estava 40 dias sofrendo a mesma coisa. Cada dia a fome aumentava mais, cada dia ele ia sendo tentado. Então, cada dia, aquilo que Jesus estava vendo, ele estava sendo intensificado. Então, era um estresse crônico. Imagina! Nós, muitas vezes, não passamos nem por uma... pastora, mas Jesus é Jesus, né? Não, Jesus, ele, nesse momento, ele era como um homem. E ele estava, Jesus, preocupado em realizar a vontade de Deus. Jesus, ele veio como um homem. Ele veio para sentir, passar por tudo aquilo que a gente já pode passar. Talvez você tenha passado ou está passando por um momento feito esse. Sabe, afetado do seu corpo, você está aí na sua casa com o seu corpo doente. E talvez você fique pensando assim, Jesus, será que o Senhor vai me curar? Mas eu quero te dizer que Jesus ele está interessado em que você tenha a certeza de quem Ele é, muito mais do que o que Ele pode fazer. Jesus, a vida espiritual de Jesus, ela estava preservada. Jesus, ele não foi abalado espiritualmente. Eu quero te dizer que ainda que o teu corpo esteja ferido, ainda que a tua emoção esteja abalada, os teus pensamentos negativos cheguem até você, Jesus, ele está com você nesse momento. Jesus, você ainda encontra força através da sua vida espiritual. As nossas expectativas no começo do ano eram as melhores, mas hoje a nossa realidade talvez não estejam semelhantes às nossas expectativas. Então, como enfrentar essa realidade de hoje? Escute a voz do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele vai falar com você, assim como ele falou com Jesus. O Espírito Santo, eis a minha, escute o Espírito Santo dizendo para você aí na sua casa, eis a minha filha amada, em quem eu tenho muito prazer. E como, pastor, eu posso dar prazer, eu posso proporcionar prazer para Deus? Obedecendo, confiando naquilo que Ele pode fazer, sabendo que Ele é Deus, independente das circunstâncias, sabendo que Deus, Ele é o seu socorro bem presente na hora da angústia. Sabendo que Deus vai prover as suas necessidades, que Ele vai direcionar as suas melhores escolhas, que Ele vai abrir as portas, aquelas portas que Ele quer que você entre. Então, isso Deus vai fazer por você. A outra coisa que você precisa saber não seja levado por suas emoções. Olha, não fica ansioso, sabe? O que vai acontecer? Quando é que isso vai acabar? Não cabe a você, você não tem como medir, você não tem como fazer, nem os governantes têm como dizer isso, nem os médicos. Então, você não tem que ficar ansioso quando isso fazer, Não, esse é um momento de você ficar quieta e adorar a Deus. É um momento que Deus tem separado, eu creio assim, que é um momento que Deus separou para nós, igreja, se achegar até Ele, ouvir a voz dEle, porque Ele vai se revelar, Deus está se revelando para nós nesses dias. E a outra coisa, para terminar, seja grata pela vida que você tem. Muitas vezes a gente fica... fazendo planos de quando eu tiver isso, quando eu comprar meu carro, quando eu tiver a minha casa própria, quando eu tiver a minha pia bonita, quando eu tiver a minha casa na cerâmica, quando eu tiver as minhas portas que eu tanto sonhei, aí, Senhor, eu vou te agradecer. Não, seja grata nesse momento. Eu queria pedir para você fechar os seus olhos aí onde você está e pensar assim, ao redor da sua casa, olha a tua casa, olha os teus filhos,
Olha, seja grata por esse chão que você tem. Seja grata por essa casa que você tem. Ainda não é a que você escolheu, mas é essa que você precisa ser grato hoje. Porque se você ser grata hoje, Deus ele vai te ajudar e Ele vai te fazer alcançar aquilo que Ele deseja para você. Deus tem muito interesse em realizar os seus sonhos, mas o que Deus está muito mais interessado, mulher, é que você saiba que quem Ele é, muito mais do que Ele pode fazer por você. Talvez você está passando por esse momento de deserto, assim como Jesus passou. Um momento sozinho, né? Num momento de isolamento social, não pela pandemia, mas talvez por uma depressão. Os pensamentos negativos, as crenças disfuncionais chegam até você. E você daqui a pouco começa a acreditar naquilo que você está pensando. E você, né? Cadê Deus que não está aqui? Mas eu quero te dizer nesse momento que a tua vida espiritual, nesse momento, ela vai ser tocada. O Espírito Santo de Deus vai te visitar aí aonde você está. E você vai receber vida na sua vida espiritual. Deus, o Espírito Santo está soprando sobre você nesse momento. Aí onde você está, na sua casa, na sua sala, no seu quarto, o Espírito Santo está visitando você agora e renovando a sua mente. Queria pedir para você colocar a mão no seu coração agora. Eu quero fazer uma oração por você e dizer para você que o deserto vai passar e você vai passar pelo deserto. Na verdade, você vai passar por esse deserto. Tudo isso que você está passando é um momento, não é o fim. O fim é aquilo que Deus tem preparado para você. Tudo que Jesus enfrentou no deserto não era a trajetória, o processo, não era o fim. Jesus olhava para o que vinha depois disso. Era o sentido, era a força motriz que fazia Jesus seguir, guiar, vencer. Então você tem que olhar e dizer assim: bem sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará, porque Ele vai se levantar e Ele vai te socorrer. Talvez por muito tempo você sofre, sabe? Sofre, não é escutada, sabe? E alimentar seus pensamentos que você é rejeitado. Eu quero te dizer hoje, escuta a voz do Espírito Santo dizendo: você é minha filha amada, em que eu tenho muito prazer. Jesus te ama. Deus, Ele tem um plano muito especial na sua vida. E aí, com a sua mão no seu coração, eu quero orar por você nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nesse momento eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, que Tu visite cada casa, Senhor, que está aqui conectada no nosso canal do YouTube. Aquelas casas que também não estão, Senhor, conectadas. Eu quero te pedir, Espírito Santo, visita a vida dessas mulheres, Pai. Visita a vida dessas mulheres nesse momento e vem restaurar a força. Vem renovar a esperança. Vem, Senhor Jesus, gerar alegria novamente. Vem, Senhor Jesus, restaurar os sonhos esquecidos. Pai, em nome de Jesus, se as tuas filhas precisam de uma cura no corpo, Pai, Tu és o médico dos médicos. Tu és o Deus que cura todas as nossas doenças. Pai, em nome de Jesus, se é de ordem emocional, Senhor, Espírito Santo de Deus, visita essa alma agora. Visita essa alma e começa a organizar e começa, Senhor Jesus, fazer tudo aquilo que o Teu Espírito Santo pode fazer. Se você está aí na sua casa, afastada dos caminhos do Senhor, afastado da convivência com o Senhor, eu quero te dizer que hoje é um momento para você voltar. Hoje é um momento para você dizer: Jesus, eu quero entregar a minha vida. Eu quero voltar a caminhar contigo. Eu quero voltar ao primeiro amor, Jesus. Eu quero voltar ao início. Eu quero ser quem eu era. Jesus, me ajuda. Eu quero te dizer nesse momento, se você está aí na sua casa, você ainda não entregou sua vida para Jesus, você pode estar aí no chat dizendo: eu recebo, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu quero te dizer que nós não temos o controle de nada e só Jesus em nós renova uma esperança de uma vida eterna. E eu quero te dizer que Jesus, Ele tem essa vida eterna e Ele está nesse momento te convidando. A graça de Deus está invadindo a tua casa e te convidando, sabe, para entregar a sua vida aos cuidados dEle.
Deus abençoe a sua vida. Fala aí no chat. Enquanto nós estivermos cantando, você vai aí dizer: eu entrego a minha vida a Jesus. Não deixa passar esse momento. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Aleluia, que momento precioso, que momento maravilhoso. Eu quero pedir para você que foi abençoado por esse momento, dá um like aí no nosso canal do YouTube, se inscreve no nosso canal da Igreja Moriá, segue as nossas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela. E eu quero te dizer, na próxima terça-feira, às 15h, nós estaremos novamente aqui, abençoando a sua vida e adorando a Jesus juntas. Vamos juntas caminhar no chá entre elas. Aleluia! Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és.